Você aí, você mesmo, você se considera um tchururdin? Tchururdin é azul e branco em basco, em euskera, que é a língua que se fala no País Basco. Churi é azul e branco é urdin, ou o contrário, mas eu acho que é isso mesmo. Então vou falar da Real Sociedad, como se você chegou a ler o título do vídeo já sabe que esse é o tema do vídeo de hoje. Eu vou explicar marromeninhos para vocês, da forma que eu puder, mais simples possível, com o menor número de edições que eu possa fazer, porque gasta muito tempo. Como é que joga a Real Sociedad, que é um time que já tem identidade há algum tempo. O treinador é Imanol Alguacil, já está na sua sexta temporada no clube. Ele assumiu em dezembro de 2018, é a quinta temporada que ele começa já na Real Sociedad. Começou a 19-20, 20-21, 21-22, 22-23 e agora a 23-24, mais a segunda parte da temporada 18-19 que ele fez. Chegou a ter um número bastante impressionante na temporada 2021-2022. Dos 19 jogos em casa da primeira divisão, em 14 a Real Sociedad não sofreu gols. É um número chocante mesmo, assim, praticamente todos os jogos não tomou nenhum gol. É um clube que há muito tempo vem apostando muito na prata da casa. Desta temporada, dos 26 jogadores utilizados até aqui, 15 foram formados no clube. É mais da metade, é um ótimo número. Na temporada passada também foi assim, anteriormente também. Não tem a mesma política, por exemplo, do Atlético Clube de Bilbao, que é um outro clube do País Basco, que só utiliza jogadores bascos, ou agora filhos de bascos, né? Pode ter nascido em outro lugar, mas que tem a descendência de bascos. Não é isso que faz a Real Sociedad. A Real Sociedad contrata jogadores de fora, mas olha também muito para dentro da sua casa. Mais uma curiosidade, quando a gente fala Real na Espanha, normalmente está se referindo à Real Sociedad. O Real Madrid é mais chamado de Madrid e o Atlético de Madrid de Atleti ou de Atlético. Em cada comunidade autônoma, que equivale mais ou menos, tem diferenças políticas na coisa, mas que equivale aos nossos estados brasileiros, então em cada comunidade autônoma, se eu não estou enganado, a Espanha tem 17 e 49 províncias. Eu fiz provinha para me tornar um espanhol e eu acho que era esse o número. Cada comunidade autônoma tem um time, um clube com a insígnia da monarquia espanhola. Então você tem o Real Madrid, o Real Betis, o Real Múrcia, o Real Mallorca, o Real Clube Deportivo Espanhol, a Real Sociedad, o Real Celta de Vigo e por aí vai. O Real Zaragoza. Então tem vários reais na Espanha e a Real Sociedad, normalmente quando, por exemplo, um outro dia eu falei de um jogo Real e Atlético de Madrid, estava querendo dizer a Real Sociedad e o Atlético de Madrid, embora também tem Vamos Real, hasta el final, que é uma música da torcida do Real Madrid, então também se fala Real pro Real Madrid, mas muito mais o Madrid do que o Real. Simplesmente curiosidades para vocês. Passando inicialmente qual que é o time base dessa temporada, Alex Remiro é o goleiro de algum tempo, é bom goleiro. Foi contratado o Traoré para a lateral direita, o Tierney, aquele ex-Arsenal, jogador escocês, joga na lateral esquerda, camisa para dentro do calção, parece que a mamãe arrumou ele para jogar, joga todo bonitinho. A defesa com o Zubeldia, que é bom zagueiro, e o Lenormand, é um zagueiro nascido na França, naturalizado espanhol. A Espanha, outro dia jogou com Laporte e Lenormand como zagueiros titulares, os dois nascidos na França. O Aymeric Laporte, que começou no Atlético Clube de Bilbao, no rival da Real Sociedad, e o Lenormand, os dois foram nascidos na França e naturalizados. O meio-campo, que para mim é o forte desse time, pela capacidade física que eles têm e também a boa técnica, Zubimendi, que eu não entendo como não foi parar ou como não foi muito tentado por algum grande clube, porque o Bayern de Munique, por exemplo, precisava de um camisa 5, foi atrás do João Palhinha aí no último dia de mercado, e o Zubimendi, que para mim é um excelente primeiro volante, muito físico, muito combativo e de muito boa saída de bola também. Ele é mais defensivo do que armador, é verdade, mas protege muito bem os zagueiros. E ninguém foi atrás do Zubimendi. O Barcelona quis para o lugar do Busquets, mas a Real Sociedad queria 50, 60 milhões e ele também não queria sair essa temporada, então talvez até já esteja respondido aí por que nenhum clube foi atrás. Mas enfim, eu teria insistido. Zubimendi, Mikel Merino, jogador titular da seleção espanhola nas últimas convocações, e o Brais Méndez, jogador que chegou essa temporada do Celta de Vigo, tinha um bom meio campo, o Celta de Vigo, com Brais Méndez e com Gabri Veiga. O Brais Méndez chegou bem essa temporada. Na frente, você tem o Taki Kubo,
jogador formado na base do Barça. Quando tá para se profissionalizar, o Barcelona não aproveita, ele vai para o Real Madrid empresta para o Mallorca, depois acho que empresta para a Real Sociedad e ele fica em definitivo. Eu acho que Real Madrid e Barcelona erraram na sua avaliação com o Taki Kubo, porque é muito bom jogador, está jogando muito bem, já na sua segunda temporada na Real Sociedad está jogando muito bem. Tem Taki Kubo, tem o Ander Barrenechea, que é um ponta pela esquerda da base, está aparecendo bem essa temporada, já está jogando algumas temporadas, mas nessa está aparecendo muito bem, e um que talvez seja um dos mais famosos, é o capitão do time, o Oyarzabal, jogador da seleção da Espanha, de Copa do Mundo, que em 2021 ou 22, foi na temporada 2021-2022, não me lembro agora em qual ano o calendário foi, teve uma lesão grave de joelho e não foi desde então que se esperava dele, que se esperava que seria um desses jogadores que iriam para a Premier League, que todo mundo falaria como a Premier League é linda, maravilhosa, sendo que o jogador estava na Espanha antes e não era tão observado assim. Depois dessa lesão ele não voltou a ser o que era. Essa temporada, por exemplo, ele não é titular absoluto, tem revezado com Carlos Fernandes, que é mais um 9, o Oyarzabal ou é um meia pela esquerda, ou é um atacante pela esquerda, mas não tem tanta velocidade de ponta, ou joga de falso 9. O Carlos Fernandes é um grandão mesmo que joga lá na área. Como coincidência, simplesmente foi ele que fez aquele pênalti que deu a vitória para o Atlético de Madrid no último minuto do jogo, 2-1 do Metropolitano. Curiosidades estatísticas. É o quinto time em posse de bola na Espanha. Barcelona, Real Madrid, Girona, Las Palmas. O Las Palmas é treinado pelo García Pimenta, que foi técnico do Barcelona B e tal, fez um grande trabalho na base do Barcelona. Quando o Laporta chegou, ele mandou todo mundo que era funcionário, basicamente, da outra diretoria embora, e o García Pimenta acabou caindo numa dessas. Acho que talvez tenha sido errado com ele, porque é muito bom. Subiu o Las Palmas da segunda para a primeira divisão, e hoje é o quarto time com maior posse de bola do campeonato. A Real Sociedad é a quinta, mas aqui entra o que é mais curioso do que simplesmente ter a bola. Ser o quinto time em posse de bola quer dizer alguma coisa, né? É um time que gosta de jogar com a bola, que sabe jogar com a bola, que sabe utilizar isso e que usa isso a seu favor. Mas, se a gente for ver, é só o 14º time em finalização em toda a La Liga e empatado com outros dois mais. Ou seja, você pode considerar que é o 14º ou 16º time que mais finaliza. Para quem fica tanto com a bola, finaliza muito pouco. E até mais chocante ainda, imagino que vocês agora vão cair da cadeira, colocar as mãos na cabeça, pedir para o motorista parar o ônibus com essa informação que eu vou dar, é só o 18º time em cruzamento. Ou seja, é um time que fica muito com a bola, não chuta, não cruza, faz absolutamente nada durante todo o jogo, fica jogando ela, tô brincando, porque tá longe de ser um time chato de ver jogar, tá longe de ser um time plano, como por exemplo, quem me acompanha aqui vê muitos jogos do Barcelona, e eu falo muitas vezes que o Barcelona é um time plano, que joga, não acontece, não sai do lugar. A Real Sociedad não faz isso. A Real Sociedad tem um termo em espanhol que é vértigo, que é meio que vertigem, né? É um time que provoca vertigem, porque acelera muito, dá picos lá em cima e tal, é um time de muito ritmo, é realmente um time que quase dá para dizer que é o time mais Liverpool do campeonato espanhol, porque atrai, morde bastante, é muito intenso, é muito físico no meio campo, então assim, tem algumas coisas do Liverpool do Klopp, é bem mais Liverpool do que Arsenal ou Manchester City, por assim dizer. É um time que ataca muito rápido, que sai desde a sua defesa até o seu ataque muito rapidamente e que tenta usar isso muitas vezes. Tenta sair jogando desde a defesa, com uma saída de bola muito arriscada e muito mesmo de goleiro para zagueiros dentro da área. Para quê? Para que o rival venha, e quando o rival vem, a bola tem mais espaço para ser jogada nas costas do seu adversário, né? Então a intenção mesmo é atrair, é sair com passes curtos, então assim, atrair com paciência, não dar o chutão toda hora, para não perder a bola e não ser atacado, e a partir daí ter espaço para correr nas costas do adversário e fazer assim os seus gols. De 2 anos para cá, perdeu 2 noves importantes, perdeu o William José, que até 2 temporadas atrás era o 9, e perdeu o Sorloth, atacante norueguês, que foi para o Villarreal essa temporada, que são 2 jogadores fortes, de segurar a bola para que os outros jogadores se aproximem deles, mas também de boa mobilidade, de abrir espaço para outros jogadores. Nessa temporada ou vem jogando com o Oyarzabal de falso, ou o Carlos Fernandes, ou Sadik ainda, outro jogador contratado, como um 9 um pouco mais típico, mas eles querem atacantes móveis
que saiam bastante da área. Então o estilo de jogo do time é esse, é de ficar com a bola, mas não carregar a área do adversário, não vai colocar 5, 6 jogadores dentro da área do adversário e cruzar a bola e ficar tocando e não conseguir entrar e cruzar a bola, não faz isso. É um time que toca muito a bola, os seus jogadores rodam de posição para tentar bagunçar a defesa do adversário e via enfiadas de bola finalizar. Finalizar muito mais de dentro do que de fora da área, por exemplo. É um time que, ou da entrada da área e não de longa distância, mas é um time que entra jogando e que acha espaços atraindo o adversário e saindo com muita velocidade. Eu falei dos meio-campistas, né? O Zubimendi como primeiro, o Mikel Merino, ou o Oyarzabal ou o Brais Mendes, que jogam do lado dele, mas normalmente é um triângulo que se faz, às vezes se joga em 2 linhas de 4, mas são jogadores físicos, muito técnicos, de muita capacidade de idas e vindas, e quando você faz esse jogo meio Liverpool, né, que você está atacando, mas que você vai atrair seu adversário, então que muitas vezes você vai perder bola, você vai dar contra-ataque, você precisa de jogadores com esse perfil físico, então assim, é um elenco montado para que o seu treinador quer fazer, para o estilo de jogo que quer fazer, então é um elenco coerente com o que você quer fazer. O estilo de jogo é esse. Então, acho que vou exemplificar aqui em 2 jogos que me chamaram a atenção, que eu assisti com um pouco mais de atenção essa temporada. Jogo contra a Inter de Milão, empate por 1-1, que é um pecado pelo que jogou a Real Sociedad, especialmente no primeiro tempo, com 45% de posse de bola da Real Sociedad, 55% da Inter. A Real Sociedad gosta da bola, mas até o segundo tempo que a Inter teve um pouco mais a bola, ela se fechou muito. 14 finalizações a 6. A Real Sociedad deu um massacre na Inter, realmente criou muitas chances claras e o Lautaro Martínez achou um gol no segundo tempo. Inexperiência, muito tempo sem Champions, tinha 20 anos que a Real Sociedad não jogava uma competição europeia. Boa parte desses jogadores nem nascidos eram ou nem se lembram disso, tinham 6, 7 anos de idade. Acho que pesou no final daquele jogo. Eu vou colocar aqui para vocês 2 imagens. A primeira é como o meio-campo ficou povoado. Vocês vão ver aí, eu vou abrir aqui também para acompanhar junto de vocês. Jogo contra a Inter. Olha aí, 43% da bola no meio-campo, 22% na defesa da Real Sociedad, 35% no ataque da Real Sociedad. Ou seja, ficou entre o meio-campo. Isso aqui é do SofaScore, tá? A fonte, só vocês irem lá no SofaScore, vocês acham todas essas estatísticas aqui de graça e nem é publi, é só mesmo para dar a fonte de quem eu estou usando. 35% do tempo no último terço ali da Inter, na intermediária da Inter de Milão. Atacou relativamente mais pela esquerda do que pelo centro ou pela direita, e a Inter, por outro lado, atacou mais pela direita, com um pouco mais de equilíbrio entre os setores. Ou seja, nesse jogo a Real Sociedad, apesar de não ter tido tanto a bola, atacou, ficou mais no campo de ataque. Quando a Inter teve a bola, ela ficou ou em faixas centrais ou na sua defesa, porque a Real Sociedad ficava marcando no campo de ataque da Inter, tanto que você vê que está praticamente aqui na última imagem, no último campinho lá embaixo, está praticamente clarinho, né? O campo de defesa da Real Sociedad, e olha como está carregada de cor a defesa da Inter, ou seja, quando a Inter ficou com a bola, ela não conseguiu sair do seu campo. Então você pensa, 55% de posse de bola, esse time dominou o jogo. Nem sempre é assim. O conceito de posse de bola para entender um jogo ele é extremamente falho se ele é usado sozinho. Neste jogo, quem assistiu futebol e não só estatísticas, viu que a Real Sociedad amassou a Inter boa parte do jogo. 70 minutos do jogo, a Real Sociedad foi muito melhor que a Inter. Mas a posse de bola foi vencida pela Inter. Por quê? A Real Sociedad queria marcar lá em cima. Assim sai o gol, uma roubada de bola em cima do Bastoni, se eu não estou enganado, né? Assim sai o gol da Real Sociedad logo no início do primeiro tempo e assim poderiam ter saído outros. Morde, rouba a bola, meio Liverpool também, embora hoje todo mundo morda para roubar a bola, mas o Liverpool se notabilizou com o Klopp por fazer isso muito bem, para roubar a bola e atacar perto da área do adversário. E quando tinha a bola a Real Sociedad, ataques rápidos. Não queria ficar 1,5 com a bola, controlar com a bola no pé, como o Barcelona, como o Manchester City fazem. Não queria isso. Queria rápido, atacar, atacar e atacar. Finalizou muito. Apesar de ter ficado tanto no campo de ataque e apesar de ter finalizado 14 vezes, tem algo que é interessante que eu falei no início. Não carrega a área de jogadores, não enche a área de jogadores para ficar cruzando e cruzando bola, porque não tem primeiro porque não quer, e já que não quer, não precisa ter um jogador, um atacante super típico para ficar lá e para fazer isso 1000 vezes por jogo. Por exemplo, o Sevilha, eu não estou com a estatística aqui agora, eu não estou com o SofaScore aberto, mas se eu não estou enganado, o Sevilha é quem mais cruza a bola na área. O Sevilha tem o
El Nasri, nunca lembro. O atacante marroquino, eu nunca lembro como fala o nome dele. El Nasri, tô passando vergonha. O Rafa Mir, dois centroavantões. Então o Sevilha, por exemplo, quer encher a área do adversário de jogador e cruzar a bola. O Mendilibar, que era o técnico do Sevilha até a semana passada, chegou a falar, eu prefiro quantidade do que qualidade, eu prefiro cruzar muitas vezes na área do que cruzar 2 ou 3 boas, porque cruzando muito tem mais possibilidade de qualquer coisa acontecer. São visões diferentes de futebol, assim, ele ganhou a Europa League com o Sevilha na temporada passada e é respeitável. Enfim, a Real Sociedad não quer fazer isso. Então olha aqui, mapinha de calor dos 3 atacantes nesse jogo, começando com Mikel Oyarzabal, como ele quase não tem cor dentro da área. Falso 9, o que ele faz? Trabalha fora da área, abre espaços, trabalha muito em setores intermediários, e foi o que a gente viu aqui, ele um pouco no campo de defesa, isso aqui é mais em saída de bola e tal, como um jogador baixa para receber, muito na faixa central e já no ataque mais fora da área. O Barrenechea, ponta esquerda, bastante pela esquerda, um pouco mais por dentro também. Eu não peguei aqui todas os print screens de todos os jogadores, só dos 3 atacantes, mas a gente pode ver depois, se vocês quiserem olhar, que o lateral esquerdo preenche muito também a lateral toda, porque joga com pontas abertos, com laterais abertos, porque o meio é preenchido pelos meio-campistas, físicos, fortes, conseguem fazer deslocamentos, então você abre o jogo com laterais e com pontas. E o último, Takefusa Kubo, que ficou bastante pelo lado direito também, com um pouco de diagonal já perto da área, porque perto da área para atacar, pé trocado, entrava em diagonal por ali. Então se a gente pega os 3 atacantes da Real Sociedad, os pontas bem abertos e o 9 fora da área. E mesmo assim o time finalizou 14 vezes e mesmo assim criou muitas oportunidades. Para pegar um jogo com um outro grande jogo da Real Sociedad essa temporada, com um perfil bem diferente, o 3-0 no clássico do País Basco, contra o Atlético Clube de Bilbao. Foi um 3-0 que teve mais posse de bola, 51-49, cá entre nós. Posse de bola igualada, né? O Atlético Clube é um time também, treinado pelo Ernesto Valverde, que gosta de ter a bola, que trabalha muito bem a bola também, então posse de bola nula, dividida. 8 chutes da Real Sociedad, 18 do Atlético Clube. Pode parecer que é um massacre do Atlético Clube, que o 3-0 talvez seja exagerado e tal, mas não foi. A Real Sociedad, quando foi atacada, não permitiu grandes chances para o Atlético e atraiu para jogar em contra-ataques. Então finalizou só 8, mas finalizou muito claras, porque conseguiu gerar chances claras, porque via que o Atlético Clube viesse buscar, que ela conseguisse atacar com vento na cara, né, com espaço para atacar, e a partir daí de ter espaço para atacar, você não precisa finalizar 10 vezes. Você finaliza uma, você tá cara a cara com o goleiro, você faz um gol. Você finaliza 2, 2-0. Você finaliza 3, vamos embora todos para casa que esse jogo terminou. O Atlético Clube não conseguia entrar na defesa e martelava, batia na porta e não conseguia entrar. Então a diferença de finalizações aqui de um para outro é muito mais pelas chances claras que a Real conseguiu criar e que ela não precisou finalizar 1000 vezes para isso e que o Atlético de Bilbao não conseguiu. Tem também aqui, só para comparar com o jogo da Inter, o mapinha dos times. Olha como 43% na faixa central, tá igual no jogo contra o Atlético. Contra a Inter, perdão, também foi 43%. Contra a Inter, tinha sido 22% da bola no campo da Real Sociedad. Aqui foi 32%. A bola ficou muito mais lá porque o Atlético subia para marcar a Real Sociedad e ela tocava a bola com paciência para tentar sair. 25% no campo de ataque da Real Sociedad, que atacou muito mais pela esquerda. No jogo contra a Inter, a bola ficou 22% na defesa da Real Sociedad. São 2 jogos que o time governou, que o time se impôs, que o time fez o que queria fazer. Contra a Inter, nos 20, 25 minutos finais de jogo, não. Mas com perfis bem diferentes, a gente olha simplesmente as estatísticas. Número de finalizações contra a Inter, 14-6. Contra o Atlético de Bilbao, 8-18. Onde a bola ficou contra a Inter, que a Real Sociedad atacou muito mais no campo de defesa da Inter, no campo de ataque da Real Sociedad. Contra o Atlético Clube de Bilbao, que a Real Sociedad finalizou muito menos, a bola ficou mais no campo de defesa dela. Então você pode parecer que contra a Inter ela não ganhou por azar e que contra o Atlético de Bilbao a Real Sociedad ganhou por sorte. E não é isso. Até que é verdade que contra a Inter ela não ganhou por azar mesmo, porque deveria ter feito mais gols do que um. Mas de formas diferentes, ela conseguiu dominar os seus rivais, embora eu esteja falando de um empate, ela conseguiu dominar os seus rivais. Porque tanto quando ela tem a bola, quando ela tem campo para atacar,
e quando o adversário vem morder ela, ela faz isso muito bem. Ou quando ela sobe para morder o adversário, para marcar lá em cima, para sufocar, ela também faz isso muito bem. Que é o que fez contra a Inter. Contra o Atlético Clube, o Atlético veio. Contra a Inter, a Real foi. E nos 2 jogos fez isso muito bem. É um time que não joga só de uma forma, que não toca a bola só por tocar, que é verdade que às vezes falta controlar jogo, falta manter um pouco mais bola para controlar jogo, coisa que ela também faz, mas talvez poderia fazer mais, mas se fizesse mais você teria que ter outro perfil de jogador, se você tivesse outro perfil de jogador você não faria isso tão bem, então iria escalando, mas é um time muito interessante de ver. Talvez a comparação com o Liverpool do Klopp seja descabida, porque tem muitos detalhes diferentes, mas assim, se a gente for ver em intensidade de jogo, onde sobe para marcar, a velocidade dos ataques, a capacidade de sair do seu goleiro até o seu atacante no estalar de dedos, faz isso muito bem. O segundo gol, o gol que o Cubo faz aquele cubinho de 8, porque antes tinha o quadradinho de 8, agora tem o cubinho de 8, que ele faz aquela comemoração dando uma requebradinha. Peguem depois esse gol para ver. É uma bola que sai do campo de defesa da Real Sociedad, eu acho que é com Alex Remiro, e que rapidamente ela está dentro do gol do Atlético de Bilbao, porque faz muito bem essa transição. É um time que faz tudo muito bem. Por que não ganhou tudo? Por que esse time em campeonato espanhol até agora em 9 rodadas só ganhou 4, só perdeu 2 para Real e Atlético de Madrid? E jogou muito bem esses dois, contra o Atlético de Madrid o segundo tempo, contra o Real Madrid o primeiro. Então jogos incompletos nos dois, mas jogou bem as 2 partidas. Por quê? Muitos jogadores jovens, muitos jogadores da base, o Oyarzabal, de quem ainda se espera muito, camisa 10 do capitão, não é o mesmo de outros anos, mas é bom time, é para ficar de olho nas próximas rodadas da Champions. Os próximos 2 jogos são contra o Benfica. A Real Sociedad já tem 4 pontos e o Benfica 0. Uma vitória da Real Sociedad nesses 2 jogos praticamente elimina o Benfica, porque se um ganhar um, o outro ganhar outro, fica 7 pontos a 4, a 3, né? Faltando 2 jogos, ou seja, o Benfica teria que ganhar da Inter e ganhar do Salzburg fora, e a Real Sociedad poderia se classificar ou ganhando da Inter fora, ou ganhando do Salzburg jogando em casa. Ficaria muito difícil a situação do Benfica. Ou se cada um ganhar um jogo, ou se os dois empatarem. O certo é que nas próximas semanas a Real Sociedad pode eliminar um dos times fortes da Champions, logo na primeira fase, o Benfica que nas 2 últimas temporadas chegou nas quartas de final, e que se vê nas cordas contra um muito bom time, que o técnico domina completamente a sua equipe, que está lá há mais de 5 anos, que tem esse time na palma das mãos, jogadores identificados com o clube, enfim. É interessante a Real Sociedad, não conheço Reale Arena, campo da Real Sociedad, né? E tenho vontade, tomara que pinte alguma coisinha nessa Champions para fazer lá. Esse vídeo é completamente uma cavadinha para quem toma as decisões da TNT, falar, pô, esse cara tá muito engajado com a Real Sociedade, tem que mandar ele para fazer um jogo, que tô brincando, mais ou menos. Mas, sinceramente, vale a pena falar da Real Sociedad. Eu não tenho nada contra futebol espanhol, os times espanhóis, muito pelo contrário. Quanto melhor os times espanhóis forem, melhor para mim, profissionalmente falando. E eu sei que eu faço de vez em quando uma meio cruzada contra a La Liga, simplesmente por ter uma comprovação na minha frente que La Liga não está indo para um caminho certo. Número de faltas, tempo de bola em jogo, as arbitragens, número de gols, tudo isso, que nessa temporada está melhorando, inclusive. Então, quando tem elementos que eu vejo para criticar a La Liga, eu acho justo. E quando tem elementos para elogiar, por exemplo, a Real Sociedad, também acho justo vir e fazer. Poderia ter feito antes, é verdade. Agora, como pega Champions e vai jogar esse mini mata-mata contra o Benfica, que a Real sai com toda a vantagem do mundo, acho que vale a pena trazer também. É isso daqui, meu povo. Eu peço sempre, como todo youtuber idiota, inscreve, curte, comenta. De fato, agora, quero ver se vai ter um número bom de curtida para que esse tipo de conteúdo, que é mais analisando um time e tal, fugindo um pouco do factual ou simplesmente do canal meio barcelonista, que é isso daqui, né? Porque como eu cubro o Barça, é evidente que vai ter muito mais vídeos do Barcelona. Então quero ver se vocês realmente gostaram. Deixem no comentário também se vocês gostaram, se faltou alguma coisa nesse tipo de análise que vocês queiram ver. De fato, aqui eu quero um feedback. Em todos os outros vídeos que eu faço nesse canal, eu simplesmente quero que vocês me agradem, que aumentem o engajamento, que eu enche isso aqui de propaganda para depois eu ganhar dinheiro, sair postando foto de eu bebendo vídeo por aí fazendo coisas legais e vocês falam, é com o meu dinheiro que ele está fazendo isso. Não é com o dinheiro de vocês coisa nenhuma. Vocês não pagam, né? É com seus 5 segundos até vocês pularem um anúncio. Só isso que eu peço. Daqui a pouco vai ter vídeo exclusivo, aí quero ver. Aí sim vai ser com o dinheiro de vocês. Mas falando sério,
Quero o feedback de vocês aqui para saber se vocês gostaram. Se falta alguma coisa nesse tipo de vídeo que eu possa agregar num seguinte, porque provavelmente farei, ou de algum time do Campeonato Espanhol ou de outro lugar. Gostei de fazer. É isso, meu povo. Um beijo para vocês. Amanhã respondo as perguntas que eu já selecionei. Simplesmente vou publicar amanhã. Então amanhã tem vídeo respondendo vocês aqui. Beijo, hein? Valeu. Até amanhã.